28 de abril de 1945. Giulino de Mezzegra, Itália, 16h10 da tarde. Benito Mussolini está encostado em muro de pedra ao lado de Clara Petacci, sua amante, ambos sabendo o que vem a seguir. Pelotão de fuzilamento partizan à frente, sem julgamento, sem tribunal, apenas execução sumária. Mussolini veste casaco preto, camisa aberta, sem uniforme, sem medalhas, sem glória alguma. Clara agarra seu braço chorando. Não! Me deixem morrer com ele! O comandante partisan Walter Audício ergue a metralhadora enquanto Mussolini abre o casaco, expondo o peito e grita: "Atire no coração!" Última tentativa de dignidade. Audício atira, mas a metralhadora trava. Troca de arma, atira novamente e desta vez funciona. Mussolini cai enquanto Clara se joga sobre o corpo e é fuzilada também, ambos mortos em segundos. Mas isso é apenas o começo, porque 16 horas depois, os corpos estarão pendurados de cabeça para baixo em posto de gasolina em Milão, no Piazzale Loreto, onde um ano antes, nazistas executaram 15 partisãs e deixaram corpos expostos ao sol por dias. Agora, Mussolini terá o mesmo destino, mas pior. A multidão virá aos milhares, cuspe, chutes, tiros, mutilação. Urinarão nos corpos, enquanto mulheres atiram legumes podres e homens dão socos no cadáver. Será a morte mais pública, mais violenta, mais humilhante de todos os líderes do eixo. Mas antes disso, nas últimas 48 horas de vida, Mussolini comeu sua última refeição. Salame, pão, vinho tinto, comida simples italiana. E disse últimas palavras que não foram heróicas, nem patrióticas, mas patéticas. Fica comigo até o final. Benito Amilcare Andrea Mussolini nasceu em 29 de julho de 1883, em Predápio, Baviera. Filho de ferreiro socialista e mãe professora católica, criado em pobreza e demonstrando violência desde criança. Aos 10 anos, esfaqueou colega de escola e foi expulso. Aos 11, esfaqueou outro estudante, um padrão de violência impulsiva que o definiria. Tornou-se professor brevemente e depois jornalista socialista, editor do jornal Avante, pregando revolução proletária, greves e violência contra a burguesia. Mas a Primeira Guerra Mundial mudou tudo, quando socialistas pacifistas se opuseram à guerra e Mussolini virou intervencionista, querendo Itália no conflito, sendo expulso do Partido Socialista e fundando o próprio jornal, Il Popolo d'Italia. Serviu na guerra, foi ferido 3 vezes e voltou radicalizado. Em 1919, fundou o Fasci di Combattimento, grupos paramilitares de camisas negras que espalhavam terror nas ruas contra socialistas e comunistas através de espancamentos, assassinatos e violência organizada. A ideologia fascista era clara: nacionalismo extremo, culto ao líder, violência como virtude, Estado totalitário, glorificação da guerra. Em 1922, veio a Marcha sobre Roma, 30 mil camisas negras marchando para a capital em ameaça de golpe. O rei Vítor Emanuel III cedeu e nomeou Mussolini primeiro-ministro aos 39 anos. Nos anos seguintes, ele destruiu metodicamente a democracia italiana. Proibiu partidos de oposição, prendeu adversários, controlou imprensa, criou polícia secreta e tornou-se Il Duce, o líder. O culto à personalidade era massivo, com cartazes em toda parte, proclamando Mussolini ha sempre ragione. Mussolini está sempre certo. Propaganda constante, discursos bombásticos da sacada do Palazzo Venezia, com queixo empinado, braços cruzados, pose imperial. Em 1935, invadiu a Etiópia numa guerra colonial brutal, usando gás mostarda contra civis, bombardeando hospitais da Cruz Vermelha em massacres sistemáticos que a Liga das Nações condenou. Mas Mussolini não se importou.
Em 1936, aliou-se a Hitler no eixo Roma-Berlim, unindo fascismo e nazismo. Em 1940, entrou na Segunda Guerra ao lado da Alemanha, sonhando restaurar o Império Romano, dominar o Mediterrâneo, conquistar norte da África e Balcãs em busca de glória imperial. Mas a Itália estava despreparada, exército fraco, equipamento obsoleto, moral baixa. A invasão da Grécia foi fracasso humilhante que precisou ser resgatado pela Alemanha. No norte da África vieram derrotas sucessivas, e quando os aliados invadiram a Sicília, em julho de 1943, estava claro que a Itália estava perdendo vergonhosamente. Em 25 de julho de 1943, o próprio Grande Conselho Fascista votou contra Mussolini. O rei o demitiu e prendeu, mantendo-o em prisão no Gran Sassou, nas montanhas. Setembro de 1943. Comandos alemães resgataram Mussolini em operação ousada, porque Hitler ainda precisava dele. Foi instalado como líder fantoche da República Social Italiana, no norte ocupado pelos alemães, com sede em Salò. Mas era regime títere, sem poder real. Se você está acompanhando A Última Ceia, se inscreve agora, porque a história de Mussolini é diferente. Ele não morreu em tribunal, morreu em praça pública. Ativa o sininho. Abril de 1945, e a guerra estava claramente perdida. Alemanha colapsando, aliados avançando na Itália, partisãs italianos controlando grandes áreas. Mussolini estava em Milão, isolado e cercado, sabendo que o fim estava próximo. 25 de abril. Partisãs começaram insurreição geral em Milão, tomando prédios e cercando fascistas. Mussolini reuniu os últimos leais e decidiu fugir para a Suíça, ou talvez Valtellina para a última resistência, levando Clara Petacci, sua amante de 33 anos. Relacionamento adúltero público e escandaloso. Mas Mussolini não se importava, porque Clara era obsessivamente leal e recusara fugir sem ele. 27 de abril. Comboio de carros com Mussolini, Clara, ministros fascistas e soldados alemães tentou cruzar para a Suíça através do Lago Como, mas partisãs controlavam as estradas. No bloqueio em Dongo, Mussolini vestiu casaco e capacete alemão, tentando se disfarçar como soldado alemão, escondendo-se em caminhão até que o partisã Giuseppe Negri olhou dentro, viu o homem tentando esconder o rosto, puxou e gritou: "Ben, siamo aqui! Ben, estamos aqui!" Benito Mussolini foi preso numa humilhação total. O Duce Todo-Poderoso, capturado escondido em caminhão alemão. Clara foi presa também, recusando-se a abandoná-lo, enquanto outros fascistas eram capturados separadamente. Mussolini e Clara foram levados para a casa de camponeses em Giulino di Mezzegra, pequeno vilarejo onde foram trancados em quarto para a última noite juntos. 27 para 28 de abril. Não dormiram, apenas conversaram enquanto Clara chorava e Mussolini estava resignado, sabendo que seria executado sem julgamento porque partisãs não esperariam. Em Milão, a liderança partisã debatia o que fazer. Alguns queriam julgamento público para expor crimes e humilhá-lo em tribunal. Outros queriam execução imediata como vingança rápida por 20 anos de ditadura, entrada desastrosa na guerra, mortes e sofrimento. A decisão foi tomada. Execução sumária. Walter Audísio, codinome Coronel Valério, comandante partisã, foi designado com missão clara: executar Mussolini e Petacci. 28 de abril, às 15 horas. Audício chegou a Giulino di Mezzegra com pequeno grupo. Mussolini e Clara foram retirados da casa, colocados em carro com promessa de transferência, mas dirigiram apenas poucos metros, parando em frente à Vila Belmonte com seu muro de pedra e portão de ferro. Mussolini entendeu imediatamente. "Não aqui!" Clara agarrou o braço dele. "Não podem fazer isso!" Mas Audísio era implacável. Mussolini pediu para ser executado no peito, não nas costas, querendo morrer olhando os fuziladores. Audísio concordou.
Mussolini abriu o casaco expondo o peito, tentando parecer corajoso, mas com mãos tremendo. Clara se jogou na frente. Ele não pode morrer. Aldísio a empurrou. Afaste-se! 16:10, 28 de abril de 1945. Walter Aldísio ergueu a metralhadora francesa MAS 38, apontando para Mussolini e puxou o gatilho. Nada aconteceu. A arma travou. Mussolini olhou e por um segundo sentiu esperança. Talvez fosse sinal, talvez... Aldísio pragueou, pegou outra arma, outra metralhadora, e desta vez funcionou. Rajada curta de 4 ou 5 tiros atingiu Mussolini no peito, fazendo-o cair contra o muro e deslizar, enquanto Clara gritava se jogando sobre o corpo. Não, Benito! Aldísio atirou nela também com 2 tiros, derrubando Clara sobre Mussolini. Ambos mortos em silêncio absoluto, quebrado apenas pela fumaça das armas e cheiro de pólvora, com sangue no muro. Outros fascistas capturados foram executados separadamente. Achilles Tarassi, ex-secretário do partido. Nicola Bombatti, ex-comunista virado fascista. Paolo Zerbino, ministro. Alessandro Pavolini, secretário do partido. Marcelo Petacci, irmão de Clara. Total, 18 pessoas executadas e jogadas em caminhão como carne, sem dignidade ou cerimônia, sendo levadas para Milão, para Piazzale Loreto, a Praça da Vingança. 29 de abril, madrugada. Caminhão chegou a Piazzale Loreto, praça pública em Milão, com significado específico, porque em agosto de 1944, nazistas e fascistas haviam executado 15 partisãs ali, deixando corpos expostos ao sol por dias como aviso. Agora era turno de Mussolini, quando os corpos foram jogados no chão como sacos. Mussolini, Clara, os outros fascistas. Amanheceu e a multidão começou a se formar. Dezenas, centenas, milhares vieram ver Il Duce morto, o homem que governou Itália por 21 anos prometendo glória, mas dando humilhação, prometendo império, mas entregando destruição. Inicialmente, os corpos estavam no chão, mas a multidão ficou violenta. Cuspiram, chutaram, uma mulher urinou em Mussolini. Homens deram socos no cadáver, pisaram na cabeça de Clara, atiraram legumes podres e pedras. Partisãs ficaram preocupados porque a multidão estava fora de controle e poderia destruir os corpos completamente, então precisavam de algo diferente. A decisão: pendurar os corpos alto, onde todos vissem, mas não pudessem tocar. Encontraram viga de metal em posto de gasolina, isso com vigas salientes perfeitas para içar os corpos com cordas. Primeiro Mussolini de cabeça para baixo, depois Clara, depois os outros fascistas, todos pendurados pelos tornozelos como carne em açougue. Mussolini invertido com braços pendendo, camisa aberta, barriga flácida exposta, rosto inchado pelo sangue descendo. Ao lado, Clara com vestido manchado de sangue e pernas expostas indecentemente. A multidão olhava. Alguns em silêncio, outros gritando insultos como porco, covarde, assassino, enquanto fotógrafos documentavam tudo em imagens icônicas de Mussolini de cabeça para baixo, como símbolo de queda total e humilhação absoluta. Partisans montaram guarda, impedindo que a multidão tocasse novamente os corpos, mas os deixaram pendurados por horas como aviso, como vingança, como justiça. Aliados americanos chegaram a Milão naquele dia e viram a cena. Alguns ficaram chocados, outros entenderam que violência gera violência e que Mussolini havia semeado brutalidade por décadas, colhendo brutalidade na morte. À tarde, os corpos foram finalmente baixados, levados para necrotério, onde a autópsia mostrou Mussolini atingido por 7 balas no peito, ombro e cabeça, enquanto Clara levou 2 no peito. Os corpos foram entregues às famílias eventualmente, mas o dano estava feito. Imagens de Mussolini pendurado de cabeça para baixo circularam pelo mundo em jornais, revistas e cinejornais como símbolo definitivo da queda do fascismo. Hitler viu as fotos dias antes do próprio suicídio e teria dito: "Não deixem meu corpo ser exibido assim."
A morte de Mussolini foi completamente diferente de outros líderes do eixo, porque não houve tribunal, apenas execução sumária. Continua até o final. Nas últimas 48 horas antes da execução, Mussolini estava em fuga desesperada, mas ainda comeu, dormiu pouco e conversou muito. 26 de abril, ainda em Milão, na última noite em seu escritório, jantou com ajudantes comendo comida simples, salame italiano, pão, vinho tinto chianti, queijo, comida que havia comido vida toda, diferente de Hitler com dieta vegetariana rígida ou nazistas com refeições elaboradas, porque Mussolini sempre preferiu comida italiana simples e camponesa. Durante o jantar, discutiu planos de fuga para a Suíça ou Valtellina como últimas opções, enquanto ajudantes estavam divididos entre negociar com aliados ou lutar até a morte. Mussolini oscilava entre momentos de bravata, lutaremos, morreremos com honra, e momentos de desespero, está tudo perdido. 27 de abril, durante a fuga, o comboio parou várias vezes, mas Mussolini comeu pouco. Pedaços de pão, talvez uma maçã, água, com o estômago revirado por ansiedade, enquanto Clara estava constantemente ao lado, tentando confortá-lo. Última noite, 27 e 28 de abril, na casa de camponeses. Mussolini e Clara trancados em quarto modesto com cama simples, sem luxo ou poder, apenas dois fugitivos esperando o fim. Clara perguntou o que aconteceria e Mussolini respondeu honestamente: "Vão nos matar." Clara chorou e ofereceu-se para tentar negociar, mas Mussolini recusou. Não adianta. Conversaram sobre o passado e a vida juntos, desde que o relacionamento começou em 1936, quando Clara tinha 24 e Mussolini 53. Ela era de família burguesa, bonita e fascinada pelo Duce, obsessivamente apaixonada, enquanto Mussolini era casado com Rachele e 5 filhos, mas nunca foi fiel, tendo inúmeras amantes ao longo dos anos. Clara era diferente. Mais jovem, mais devota, e o relacionamento se tornou público em escândalo que Mussolini não escondia, instalando Clara em vila luxuosa e visitando regularmente, enquanto Rachele odiava Clara com razão, mas Mussolini não terminou o relacionamento. Agora, na última noite, Clara se agarrava a Mussolini. "Não vou deixá-lo." Ele tentou persuadi-la a fugir e salvar-se, mas ela recusou. "Morrerei com você." Não dormiram essa noite, apenas esperaram o amanhecer com luz entrando pela janela e som de pássaros, numa ironia cruel de dia bonito como o último dia. Pela manhã trouxeram pão e café, mas Mussolini bebeu apenas o café sem tocar no pão por falta de apetite, esperando horas até Audísio chegar às 15 horas. A execução de Mussolini gerou controvérsia imediata, que continua até hoje. Foi justiça ou assassinato? Existem várias questões fundamentais. Primeiro, legitimidade. Partisãs tinham autoridade legal para executar Mussolini? Tecnicamente não, porque a Itália tinha governo legítimo no sul, sob o rei e Badoglio. Então, Mussolini deveria ter sido entregue para julgamento formal. Mas partisãs executaram sumariamente sem tribunal ou processo. Alguns argumentam que foi assassinato político, enquanto outros defendem que foi justiça revolucionária legítima. Segundo, Clara Petacci. Por que matá-la? Ela não era líder política nem cometeu crimes de guerra, era apenas amante. Alguns dizem que pediu para morrer com Mussolini como escolha dela. Outros argumentam que foi morta apenas por associação de forma injusta. Terceiro, mutilação pública. Pendurar corpos de cabeça para baixo, permitindo multidão cuspir, chutar e urinar foi excessivo e desumano? Ou vingança justificada após 20 anos de ditadura? O quarto, circunstâncias exatas da morte. A versão oficial é que Audísio executou Mussolini e Clara com metralhadora. Mas existem teorias alternativas alegando que Mussolini foi morto por britânicos para silenciá-lo,
e evitar revelações embaraçosas sobre acordos secretos, embora a evidência seja escassa e seja provavelmente teoria conspiratória, mas persiste. Quinto, destino do corpo. Após a autópsia, o corpo foi enterrado em túmulo não marcado, mas em 1946, fascistas remanescentes roubaram o corpo e o esconderam por meses até autoridades recuperarem e manterem secreto até 1957, quando finalmente o entregaram à família. Mussolini foi enterrado em Predapio, sua cidade natal, e o túmulo tornou-se local de peregrinação para neofascistas que até hoje visitam anualmente, fazendo saudação fascista e vendendo souvenirs numa polêmica contínua. Sexto, comparação com outros líderes. Hitler se matou controlando a própria morte com corpo queimado, nunca exibido. Göring se matou evitando a forca, mas Mussolini não teve essa dignidade porque foi caçado, executado, exibido e humilhado publicamente. Alguns italianos até hoje sentem vergonha achando que o método foi indigno mesmo para um ditador, reduzindo a Itália à barbárie, enquanto outros acham apropriado porque Mussolini viveu por violência e morreu por violência. Benito Mussolini representa algo diferente dos outros criminosos desta série, porque Hitler era ideólogo fanático, nazistas eram máquina burocrática de morte e Tojo era guerreiro leal ao imperador. Mas Mussolini era oportunista que começou como socialista, virou nacionalista e criou o fascismo não por ideologia profunda, mas por ambição pessoal, querendo poder, glória e adoração. Por 21 anos governou a Itália, transformando democracia em ditadura, construindo culto à personalidade massivo e prometendo restaurar a glória de Roma, mas entregou desastre, guerras perdidas, economia arruinada e aliança com Hitler que destruiu o país. Quando o fim chegou, Mussolini não morreu com dignidade de samurai como Tojo, nem manteve silêncio frio como Hus ou assumiu responsabilidade. Tentou fugir disfarçado como soldado alemão escondido em caminhão. Foi capturado, humilhado, executado sumariamente e depois pendurado de cabeça para baixo como carne para a multidão cuspir. A morte de Mussolini foi mais pública que qualquer outro líder do eixo, porque Hitler morreu em bunker com corpo queimado. Nazistas foram enforcados em Nuremberg com ginásio fechado e 40 testemunhas. Tojo com 7 testemunhas em Tóquio. Mas Mussolini teve milhares vendo em praça pública cuspindo, chutando e fotografando em imagens que circularam globalmente. Por que a diferença? Porque partisãs italianos queriam vingança pública, queriam que todos vissem Il Duce, todo-poderoso, reduzido a cadáver pendurado como símbolo visceral da queda do fascismo. Mas teve custo, porque violência gera violência e humilhação gera humilhação, fazendo alguns italianos até hoje questionarem se foi necessário ou se morte sumária e exibição pública foram justas, ou se reduziram a Itália ao nível de brutalidade que Mussolini representava. Não há resposta fácil. Mussolini semeou violência por décadas através de invasões, guerras, repressão, tortura e assassinatos políticos, colhendo violência na morte. É justiça poética ou ciclo vicioso? O legado de Mussolini permanece controverso na Itália, porque, diferente da Alemanha, que confrontou o passado nazista totalmente, a Itália nunca fez acerto de contas completo com o fascismo. O túmulo em Predapio recebe milhares de visitantes. Alguns turistas curiosos, outros neofascistas, reverenciando, enquanto lojas vendem souvenirs fascistas, como camisas negras e bustos de Mussolini, legalmente numa polêmica contínua. E o debate sobre a execução continua. Foi justiça ou vingança? Necessário ou excessivo? Legítimo ou barbárie? 80 anos depois, ainda está dividido. No próximo episódio de A Última Ceia, voltamos para os julgamentos formais com a história de Hans Frank, o açougueiro da Polônia, governador-geral, que transformou Polônia ocupada em campo de extermínio.
Roubou tesouros artísticos e manteve diário detalhado de seus crimes em 43 volumes. Ele se converteu ao catolicismo na prisão e confessou tudo em Nuremberg, mas foi enforcado mesmo assim. O que ele comeu na última refeição? O que disse no cadafalso? E por que a conversão religiosa não o salvou? Se inscreve no canal para não perder, ativa o sininho e deixa um like se este episódio te impactou. Nos vemos no próximo de A Última Ceia.